Se acaso você chegasse do meu chateau, encontrasse aquela mulher, você gostou? Será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já me abandonou? Bem-vindos a mais uma aula da Voz Instrumental. Eu sou Elo Tenório e hoje eu tenho aqui um grande convidado especialíssimo, meu querido amigo instrumentista Escofa. Bem-vindo, Escofa. Valeu, Elo. E a aula hoje é sobre um estilo mãe da nossa cultura brasileira e principalmente nossa aqui carioca, que é o samba. Escofa, diz pra gente qual é a origem, da onde veio o samba? Essa pergunta é muito pertinente porque ela é abrangente também. Existe uma polêmica muito grande sobre isso, mas na realidade, se a gente for ver a perspectiva histórica, veio da África, né? Tudo veio tambor africano e com a vinda dos navios negreiros para cá, para o Brasil, ele foi se espalhando na Bahia, no Rio, e aí tem um sotaque particular em cada região. Mas se a gente for ver, as claves principais vieram da África. Em cada lugar isso gerou uma mistura sotaque diferente. Particular. Sim. E aí, assim, para a gente poder ilustrar isso, a gente pode pegar o próprio tambor para mostrar. Eu trouxe aqui um tambor africano. Diga-se de passagem, esse tambor bem diferentão, né? De estimação. Ele é da África mesmo? Da África. Com pele de couro, pele de bicho, né? Pele de cabra. Isso confere um timbre diferente aí. E é um timbre originário, né? Eu quis trazer esse tambor também porque acaba trazendo a identidade rítmica quando ele apareceu. Raiz. E aí eu vou mostrar aqui um pouco o que levou às origens das divisões rítmicas para os outros instrumentos só no próprio tambor, que é o que eles chamam do samba de cabula, que ficou conhecido como samba de terreiro, que são as claves todas meio que resumidas aqui dentro da mesma levada. Certo. Né? Aí você vai ter... Aqui você tem um resumo de vários instrumentos que depois foram desmembrados para a escola de samba, como o tamborim, o repique, a caixa, divisões rítmicas que vêm dessa origem das claves das regiões da África, né? Sim, que, por exemplo, agora você fez várias células aí. Exatamente, combinadas. Por isso que é a complexidade do samba, né? Que são vários micro-ritmos dentro que do mesmo um grandão, a polirritmia. estilo. Exatamente. Sim. E você falou de um aspecto importante, essa questão do samba que você chama de terreiro, né? É importante, eu acho, falar para a galera que está assistindo dessa tradição, né? Da onde veio essa questão do samba? No caso, como é que foi isso? Aonde se deu essas origens? Quando os escravos vieram para o Brasil, né? E aí eles se reuniam nas casas, nos engenhos, sempre eles promoviam as festas, e nessas festas que eles traziam a cultura deles, né? Muitas das vezes eram escravos que eram nobres na África e de outras regiões e foram todos colocados juntos à revelia, mas nem por isso a tradição deixou de existir. Então, quando eles começaram a fazer um lugar que foi muito
emblemático aqui na cidade do Rio de Janeiro foi ali na casa da Tia Ciata, que é ali perto daquela região ali da Gamboa. Cidade Nova. Exatamente, que eles chamavam, inclusive é bem peculiar isso, que chamavam aquela região toda de Pequena África, devido à concentração de tantos negros e tanta cultura, com a questão gastronômica, a música, que assim, simbolicamente você pode até trazer também o que aconteceu em Salvador, ali na parte que é o mercado modelo, tal, que são as feiras também, que de certa maneira também era uma África dentro do Brasil. Sim, muito também fervilhante, né, de acontecimentos, de movimento, culturalmente falando. Exatamente, então acaba que não tem como desconectar a questão da religião junto também, africana, porque na África o tambor é sagrado. Então é bem comum o tambor ser protagonista de todas as atividades culturais, e aí por isso também que a origem do samba vem daqui também. E eu acho que isso daí é uma coisa que você percebendo a cultura brasileira, e aí depois a gente vai ver essa questão da bateria em si. A bateria, ela vem, inclusive a bateria desmembrada da escola de samba, ela vem tudo daqui do tambor. A percussão, que é a chave, a matriz para a gente entender todos os ritmos brasileiros. Sim. O tambor e as claves que ele representa. E até fazendo um paralelo disso que você falou, que eu acho até importante para quem está assistindo também estuda, né, outros estilos. Você falou da bateria, né, o jazz, né, americano que a gente conhece, ele veio por uma supressão dos tambores, né, que não podia lá, eles proibiram isso. E aqui, e no caso, né, dos africanos, dos negros escravos que foram levados para lá. Então isso aqui teve outro desmembramento, outra forma que isso se desenvolveu. E fica claro, né, na forma como a gente ouve hoje, a polirritmia daqui, e lá a coisa ser mais retona. Exatamente, porque lá ficou mais focado a questão da voz, da harmonia e dos cantos, né, dos campos de algodão e tal, né? Sim, os work songs. Exatamente, que levou o blues, e aqui essa diáspora africana trouxe essa questão do tambor, porque aqui, apesar de alguma legislação proibindo, mas ele não era que nem lá, que era, você não poderia usar em nenhuma manifestação por conta daquela questão que aconteceu num dos estados, né, que houve uma rebelião. Exato. E aí teve gente que morreu, né, e aí brancos, né, e a segregação levou a esse tipo de coisa. Naquela época, tocar tambor, o bicho pegava. E aqui, você pega as origens da escola de samba, a maioria delas são oriundas de assentamentos dos orixás, com toda a tradição de religiões afro, né? Com certeza. Do candomblé e tal. E aí você tem essa característica bem latente, assim, bem até na construção de tudo que envolve, né, a escola de samba, assim, desde da questão das levadas em si, mas da construção da escola, né, de toda aquela realidade, aquele ambiente, a ala das baianas, né, sempre tem toda uma ritualística, como a gente vai ver em todos os ritmos brasileiros também, que tem essa questão, né, gastronômica, cultural. Abrange tudo, né? Não Exatamente. É só na música. Agora, falando ainda sobre esse aspecto ali da cidade nova, da Gamboa, da casa da Tia Ciata, né? Você estava falando desses nomes que foram importantes para a construção do samba, a galera do Estácio, como é que foi isso? Pois é, porque aí nessa transição você teve a abolição, e aí que foi aquele acordo que a gente sabe que não foi bom para os negros, na verdade. Eles não tiveram para onde ir. Estavam abandonados à própria sorte. E aí acabou essa população toda tendo que morar na rua, porque foi jogado, né, abandonado pelo próprio Estado, a própria sorte. Então eles começaram a ocupar os morros do Rio. Tem o Morro da Providência, que foi um dos grandes, né, os primeiros a serem ocupados. E aí o Morro do Estácio acabou reunindo um pessoal
que gostava de circular pela cidade e que também trabalhava muito samba como uma atividade cultural mesmo, que eles estavam sempre tocando, estavam sempre... para descontrair, estar junto, né? Porque era uma questão muito comum na cidade, você ter as rodas, mas não eram rodas de samba. Como a gente vê hoje. Era diferente, porque era perseguido. Aí tinha a questão da pernada, a roda de pernada, que eram os capoeiras. E a galera fazia uma roda cantando as músicas e tocando. E depois tinha os desafios entre os malandros. Sim. E aí desse pessoal do Morro do Estácio, você tem, por exemplo, o Bide, o Baiaco, Brancura e o próprio Ismael Silva, que começam a construir uma linguagem totalmente diferente do que acontecia, por exemplo, do samba da Tia Seata. Porque o Bide, ele cria, com uma lata de manteiga, o que ele chamava de caixa surda, Olha, que era o primórdio do surdo, que eu vou mostrar daqui a pouco. Sim. É tipo um embrião do que seria a marcação nesse contexto do samba, com esse novo sabor. Sim. Que é um sabor de divisão rítmica que sai um pouco do machixe. Que era o que tinha anterior. A galera do choro também, que dialogava também com essa galera, né? Exatamente. E aí, esse novo estilo que começa a dar uma nova cara para o samba de uma maneira geral e assim com um aspecto característico totalmente novo, assim, né? O samba do Estácio, que ficou conhecido como o samba carioca, depois e disseminado em todos os veículos, é um ritmo genuinamente brasileiro com uma divisão que é desse amálgama de tudo isso que a gente está falando. Estava acontecendo ali naquele momento. Só que com uma nova proposta. E inclusive você vê várias entrevistas desse pessoal dizendo que eles gostavam de fazer esse samba assim, que eles podiam sair pela cidade andando, tocando, que era uma coisa que o machixe, que era mais de salão, não proporcionava muito. Sim. Então... popularizou a coisa. Totalmente, exatamente. E me diz uma coisa, né? O bumbum paticum pro gurudum. É dessa época, dessa galera do Estácio. Era uma onomatopeia que eles usavam para demonstrar que era um samba diferente. O nosso é assim, bubu bate com burugudum, burugudu, burugudu, burugudum, bubu. Outra divisão rítmica, porque eles entendiam que a questão do machixe, tum-dum, tum-dum, era um negócio que não deixavam eles ter os movimentos que eles queriam. Era mais restrito, né? Exatamente. E, na verdade, como você falou, a música, ela se construiu, né? O samba dentro de um contexto acompanhando o que estava acontecendo, né? A galera estava ali dançando, ou lutando, né? A galera da capoeira. Então, o samba, ele nasceu muito disso para acompanhar no cotidiano das pessoas, né? E eu acho que isso é importante para quem está aprendendo, frisar que não é uma música que você vai aprender, né, só com a música, com o ouvido. É uma música que você tem que aprender com o corpo. Tem que viver o samba, tem que entender sim. o que essas pessoas vivem, né? Então é por isso, você tem que ir nos locais, né? Tem que subir o morro para entender o samba, tem que subir o morro. Com certeza. Agora, dando uma palhinha, né, do que acontece aqui embaixo, quais seriam os instrumentos assim principais do samba e o que cada um faz ritmicamente? Então, dentro desse aspecto que saiu do tambor e foi dividido em vários instrumentos, que aí foram consagrados dentro do conceito, né, escola de samba, que é o que o Ismael Silva e essa turma do Estácio dizia para definir o que eles estavam fazendo, porque eles ensaiavam muito perto de uma escola normal, uma escola de aula. E aí o Ismael mesmo fala em entrevista, ele fala, você quer uma escola e tem os professores? Então, nós somos os professores de samba, nós somos a escola de samba. E aí dentro disso, né, saindo os instrumentos
que eram às vezes feitos de lata, foram sendo aprimorados com pele de bicho, aí você tinha um tamborim com pele de couro, e aí o próprio pandeiro, aí depois foi vindo a caixa, foi uma instrumentação que eles trouxeram até para a indústria, na época do rádio, porque o Ismael começou a vender os sambas deles para outros cantores, e aí esses cantores foram divulgando cada vez mais o samba, com essa linguagem, né? Esses instrumentos, que aí você tem o surdo, a caixa, o tamborim, o pandeiro, e aí depois mais para frente o agogô, certo. O repique, que aí também vem da questão da escola de samba, dentro do contexto da quadra do carnaval. Sim, sim. Porque a questão do samba também são várias derivações, que a gente pode fazer um programa aqui de 3 dias falando só das Vão ter variações outros de módulos, terão vários outros módulos, vamos trabalhar nisso. Porque é samba enredo, aí você tem o partido alto. Existem muitos tipos de samba, exatamente, né? Seria muito, precisamos de muito tempo para falar e dar conta de tudo isso, certamente. Então, gente, vou apresentar os instrumentos aqui que ficaram consagrados na escola de samba, né? Primeiro, surdo, mais grave, que aí na escola de samba você tem primeira, segunda e terceira, com afinações diferentes, e até tem uma peculiaridade que na Mangueira só tem primeira e terceira, por ser uma característica da própria escola. Mas aí o surdo, você começa com o que eles chamam de surdo de primeira, que é o que acentua o segundo tempo. É primeira porque é o coração do ritmo, né? Certo. Então você tem 1, 2, 1, aí depois você tem o segunda, que responde o primeira. É pim, pom. Pode ser abafado ou não, é o primeira e o segunda. O primeira tem uma afinação, é porque aqui eu estou adaptando com um surdo de bateria, mas a afinação do primeiro é sempre bem mais grave. Mais grave. Porque ele é o pulso da condução. Ele costuma ser maior também? Tem vários tamanhos, mas são os maiores. E aí você tem o terceira, que é o que faz o desenho que costura entre esses dois, do primeiro e o segunda, que podem ser várias células diferentes, vários desenhos diferentes. Eu vou usar um aqui, tom, dom, tom, dom, dom. Esses são os 3 surdos, né? Aí depois você tem a caixa. A caixa é a identidade de cada escola também. Isso todos os instrumentos, mas a caixa é bem característica porque cada escola tem um sotaque um pouco diferente. Então eu vou mostrar aqui a caixa da Vila Isabel, que é a minha escola, mas ela tem, assim, todas as escolas têm uma levada característica. E é muito centrada nessa divisão, a levada, né, do essa semicolcheia, que é o samba, né, que conduz o samba, né? Sim. Então aqui é a levada. Aí na escola de samba também, você tem um repique, que eu vou improvisar aqui, sem a esteira da caixa, que é um tambor específico, o repique, e que é um dos que chama a escola para ir para a avenida, é o que faz as bossas, as chamadas bossas, que são as convenções dentro do samba. Sim, sim. Que aí podem ser definidas entre os diretores, de acordo com o enredo, de acordo com a música, com o samba que está sendo tocado, né? É o repique que tem aqueles anéis em volta. Aí um outro instrumento, o repique de anel. Ah, sim. Mas aí não é característico. Na escola de samba, ele não aparece muito. Ele aparece nas rodas de samba.
Então porque tem vários tipos de repique. Porque o repique de anel, ele é tocado, né, o anel, e ele é tocado sentado. Eu acho muito legal E o timbre dele é para essa situação, né, com um ambiente mais acusticamente controlado, porque a escola de samba é todo mundo, né, na avenida e sem microfone, então tem aquela massa sonora na pressão. Aí o repique, você usa um pouco a borda, né, no caso eu estou adaptando na caixa. E aí você tem também tamborim. O tamborim que tem a levada, que é uma identidade clássica do ritmo, por ser uma célula genuinamente brasileira, né? Que é o do teleco-teco. Famoso. E aí você tem, na escola de samba, e batucada de rua em geral, o que eles chamam do carreteiro. Tem várias formas de tocar, eu vou mostrar uma das formas de tocar, o tatalaca, que também é uma condução, um trem, né? Mantra, negócio Mantra repete. Total. E aí tem muito a ver com trem também, por conta da origem das escolas, Oswaldo Cruz, a linha do trem, aí Portela, Império Serrano, né? Sim. Então, tatalaca, Vou mostrar um pouquinho para bater. E aí você tem também o agogô. Tem escolas que não tem agogô. Tem outras que tem esse de 4 bocas, que ficou conhecido principalmente no Império Serrano. Esse daqui eu comprei com o seu Edgar lá, o inventor desse agogô de 4 bocas, lá na Serrinha. E aí tem uma levada característica do Império Serrano no agogô, que era até, todo mundo dizia que reconhecia a bateria, e até hoje é assim, por conta dos sons do agogô ouvidos de longe, né? A levada do Império, do agogô, é essa daqui, ó. Aí você tem também outras variações em outras escolas, normalmente com agogô de 2 bocas. Aí eu vou usar essa grave aqui e essa. Essa daí é muito comum em batucada de rua. Me lembra o maculelê um pouquinho. O maculelê é uma variaçãozinha, né, que você pode fazer. É o clássico, né, que a galera aí conhece. Que é o tamborzão, né? É o tamborzão. Que vem Exatamente. do Congo africano. Então é isso. Agora vamos puxar aqui a sardinha pro meu lado, o lado vocal da história. Eu acho que uma coisa que ficou bem clara, né, você mostrando, é esse entendimento dos acentos, né? Exatamente. Isso é característico não para você entender o estilo e como essas células vão se conversar. E para que você consiga dividir quando você toca um instrumento melódico, que é o caso do cantor, você dividir de acordo com aquilo que está acontecendo, porque senão não vai ficar legal. Né? Ou vai ficar duro se você não der as inflexões certas, né? Fica aquele samba sem swing. Né? Total, é muito importante fala. reconhecer essas células rítmicas para exatamente dialogar com o que está acontecendo. Saber aonde acentua e aonde solta. Eu acho que isso é muito importante. Então, por exemplo, quando você mostrou a questão do surdo, né? O de primeira, né? Como é que seria isso de novo? Sempre esse acento forte no segundo tempo. Tundo, 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 tundo,
E aí você falou de mais um aspecto, que é essa semicolcheia, que a gente até falou na primeira aula, né, quando eu fiz aqui a divisão com o André, que é esse que é aquele 1, 2, 3, 4, né, que eu tinha feito na divisão, que seria 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mas isso aqui eu tô falando reto, né? A gente está falando de samba, então é... Então tem... né? Tem esse Ezinho que eu acho que foi um pouco que você, né, mostrou. Porque aqui você pode fazer também várias divisões aqui, complementando esse Sim. acento do pulso mais que, por exemplo, você mostrou no de terceira. Isso. Que essas notas também que não soam, também são importantes. Elas Sim. que são o swing também da coisa, quando você não toca. Fantasmas, né? Exatamente. É você cantar, né, no nosso caso aqui, cantar, mas pensando nessas que não estão sendo tocadas. Eu acho que esse que é o principal, né? Aí, por exemplo, você falou do tamborim, o teleco-teco da gente. Teria como você mostrar mais uma vez, para a gente tentar decupar um pouquinho isso vocalmente? Sim. Sim, e esse aí é o ghost, né? Esse que fica marcando aqui o tempo todo. E é importante também o swing quando você deixa de tocar essa primeira. Um P. Legal. Eu acho que uma coisa também importante para o cantor, que eu vejo muita gente, né, que está buscando um aprendizado vocal, a gente na técnica vocal tem uma tendência a querer cantar muito as coisas, né? A gente é ensinado isso dentro de uma escola europeia de ensino de canto, né? E aí você vem trazer isso para a música brasileira, não vai funcionar. Por quê? Né? Porque a gente está falando de outra origem, como a gente conversou aqui. E aí, se botar esse demais, se botar essa inflexão vocal em tudo, não vai rolar. Então, quando eu, por exemplo, tento fazer isso vocalmente, eu estou suprimindo o tempo todo, né? E, geralmente, as finalizações são todas consoantes mudas. Tac, 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 né? Não é tá, 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 tac, tac, cac, 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 cac. E é isso que eu acho que, assim, pelo menos para mim, na minha história como cantora, eu vim de uma origem europeia, porque eu comecei como cantora lírica e depois que eu fui para a nights, né? Fui para a música popular e isso para mim era muito difícil de entender num primeiro momento. E eu vejo para todo mundo que está começando a fazer esse tipo de estilo que isso é a primeira coisa, assim, né? É, porque se você faz as vogais muito abertas, você perde um pouco a síncope. Exato. Que é o swing do... Que é aquela coisa Sim. que a gente falou lá da turma do Estácio, quando eles diziam que é mais livre. Se você fizer lá mais aberto, já vai perder o... E até mesmo, conversando com a galera dos terreiros, né? Como você falou na origem, tinha a heranças dos gongunados, né? Os gongunados que eles faziam aqueles sons vocais mesmo nos terreiros, e que tem a ver, inclusive, com o sotaque da construção vocal do samba. Total. Então, pensar mais ritmicamente, pensar mais percussivamente quando você vai cantar é essencial. Não adianta querer botar uma voz, porque não é sobre isso. Claro,
A gente, depois que essa estrutura, esse assoalho está bem preparado ritmicamente, aí sim, você quebra, você inverte, põe uma voz ali, gatão, toda a vida, mas assim, tendo em mente que tem ali um negócio atrás que não pode ser ignorado. Porque a gente pensar o Carnaval do Rio do início do século XIX, a gente não pode esquecer que tinha os cucumbis, que eram os cortejos que tinham muitos africanos, né, interagindo e tal. Inclusive tinha uma ala lá dentro que era dos línguas, que era a galera que falava os dialetos mesmo. Tipo, falava Yorubá, falava, né, Kikongo sim. e tudo, né? Então, assim, tudo foi se transformando de acordo com esse caminho, né?